Os escolásticos, Santo Tomás de Aquino, ele dividia as disciplinas em uma certa ordem. Já existiram diversas ordens, as disciplinas foram propostas em diferentes épocas. Antes de Santo Tomás, inclusive, diversas ordens foram propostas. Mas a de Santo Tomás, ela é exemplar, assim. Ela é uma ordem que abarca todas as principais disciplinas, ela é muito bem ordenada, então faz todo sentido que nós sigamos essa ordem. Então, o primeiro elemento dessa ordem, o primeiro passo dentro dessa ordem, o que é? É a gramática. Por alguns motivos. Sim, a gramática, ela estuda a língua, e é por meio da língua que você aprende qualquer coisa. Obviamente, os escolásticos dizem que a gramática é a condição material para a aquisição das ciências, e a lógica é a condição formal. Já vamos entender o porquê. Mas não é somente isso. É que o modo como se estudava a gramática durante a Idade Média não é o modo como nós estudamos hoje gramática. Como que a gente estuda gramática hoje na escola? A professora pega, ela coloca lá, isso aqui são as 10 classes gramaticais. Então, verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, interjeição, não sei o quê. Coloca tudo na lousa, passa uma definição, passa uns exemplinhos do que são essas classes. E depois passa um monte de exercício, de frases, textos de jornal ou qualquer coisa assim, para se certificar de que a gente entendeu o que são essas classes. Não é assim que se estudava a gramática na Idade Média. Como que se estudava a gramática na Idade Média? O professor trazia um texto clássico, de um autor clássico, como um texto de um Virgílio, tá? E o curso de gramática era basicamente um curso de interpretação de Virgílio, de Horácio, de algum autor renomado. De modo que ele apresentava um trecho, por exemplo, de Virgílio, um verso, e ele falava para os alunos: o que vocês entendem desse verso? Como que vocês compreendem isso aqui? O que ele quis dizer nessa passagem? E os alunos, cada um dizia o que eles interpretavam por essa passagem. E o que o professor fazia? Ele fazia uma análise sintática daquele trecho. Ele mostrava, esse sentido que você apontou, fulano, ele não é razoável por esse motivo. Ele pega lá, isso aqui é o sujeito principal do período, isso aqui é o verbo, isso aqui é o objeto, não sei o quê, isso aqui concorda com aquilo, esse concorda com o outro. Então, não faz sentido que essa seja a interpretação dessa passagem. Quer dizer, então ele colocava a gramática a serviço da interpretação. Ele colocava a gramática como um instrumento da leitura de Virgílio. Então, o que a gente observa? Que estudar gramática tinha dupla funcionalidade. Tinha essa funcionalidade também de nos dar o conhecimento acerca da língua, de como funciona a língua, de como nós podemos interpretar corretamente uma certa passagem de um texto clássico. Tinha essa função. Só que tinha uma outra função que também é muito importante e indispensável, que é o seguinte: é formar o imaginário dos alunos. O aluno que está sendo exposto consistentemente ali a Virgílio, a Horácio, a Dante, né, a Homero, a fábulas de Êxopo, a contos de fadas, até trechos da Bíblia, ele vai tendo a sua imaginação modelada por essas coisas. E aqui, por imaginação modelada, a gente precisa entender bem que não é, ao contrário do que pensam algumas pessoas, simplesmente você consumir um monte de literatura e conseguir conceber todas as possibilidades humanas possíveis. Não. Uma imaginação bem formada é o seguinte: é uma imaginação pura. É uma imaginação que não apresenta obstáculo à inteligência. Como que a gente sabe se uma pessoa tem uma imaginação pura ou não? Apresenta um versículo bíblico para um moderno, qualquer pessoa moderna. Qual que vai ser o movimento interior imediato dessa pessoa? De rejeição, de ceticismo. Como assim esse cara aí, ele multiplicou os pães? Né? Como assim São Bento, ele benzeu uma taça e ela explodiu e saiu uma serpente dela porque ela estava envenenada? Isso deve ser alegórico, isso deve ser metafórico. Quer dizer, então, esse sentido do fantástico já é uma coisa que já se perdeu. A imaginação das pessoas é um obstáculo para a inteligência delas. Elas, primeiro, não acreditam que essas coisas são possíveis pela imaginação. Elas não conseguem imaginar essas possibilidades como factíveis. E essa indocilidade determina as possibilidades de compreensão da realidade do sujeito. Porque certas coisas, né, para certas possibilidades, o indivíduo está simplesmente fechado. Ele tem uma indisposição prévia que vai impedir ele de entender as coisas. Então, a gramática tinha essa dupla função, e essa dupla função ela precisa ser cumprida. Você precisa passar por essa fase. O segundo passo é a lógica. Como nós vimos, é a condição formal para que você estude as outras ciências. Por que ela é condição formal? Porque no processo de conhecer uma disciplina, você tem dois elementos, pelo menos. Você tem, primeiro, o domínio das palavras, pelas quais essa ciência lhe é comunicada. Só que se você só dominar o universo verbal e linguístico, você pode ter palavras muito bem arranjadas, muito bem dispostas, mas você pode não conseguir acessar a intelecção que está por trás dessas palavras. Você pode conseguir, mesmo dominando a esfera gramatical do texto, pode ainda assim não conseguir entender o que ele está falando. Né? Você pode não conseguir entender ao que esses conceitos que ele está utilizando se referem, o que significam essas distinções que estão sendo feitas. Você pode não conseguir rastrear bem
as implicações lógicas de uma certa afirmação. Então, é necessário essa segunda disciplina, que vai ser a condição formal da aquisição da ciência, que é o quê? Treinar a sua inteligência. O homem, para entender uma ciência, ele precisa ter a língua e o intelecto bem treinados. A língua e o cérebro, né? A língua e a razão bem treinadas. De um modo, então, que essas duas disciplinas, a lógica e a gramática, são como que antilas, são como que escravas, servas das outras disciplinas. A gente usa elas como instrumentos para entender as outras. Não queira jamais estudar gramática por si mesmo, ou estudar lógica por si mesmo. Você estuda elas para entender essas outras. Tá? E quais são as outras? Depois de lógica, então, vem as ciências naturais, ciências matemáticas, ciências ativas. Então, ciências naturais, física, química, biologia, psicologia. Né? Ciências matemáticas, aritmética e geometria, ciências ativas, ética, economia e política. E depois, metafísica e, somente por último, teologia sagrada. Então, aqui, de novo, você percebe a estrutura que a gente mencionou do mundo se manifestando na ordem das disciplinas de certa forma. Então, as ciências físicas, elas se ocupam do universo material. A metafísica já se ocupa do universo espiritual. Né? E a teologia sagrada se ocupa daquilo do universo espiritual, da dimensão espiritual, que simplesmente não nos é alcançável pela razão natural. Né? Aquele aspecto que nós dependemos de Deus para conseguir entender. Então, em todo indivíduo saudável, a lógica tem que culminar nessas últimas coisas. Tá? Você não está aqui só para entender lógica, você está aqui para se preparar para entender essas outras coisas. Isso é importante, de estar bem. Isso nos leva a uma distinção importante que foi praticamente perdida no mundo moderno, que é entre a perspectiva sagrada das disciplinas e a perspectiva profana das disciplinas. Como que o homem moderno tende a enxergar as disciplinas? Isso pode ser resumido, basicamente, à dúvida metódica de Descartes. Isso entre os melhores, né? Então, assim, Deus existe, os milagres bíblicos são verdadeiros, mas deixa eu suspender isso aqui, fingir que isso não é verdade e estudar outras coisas ignorando completamente essas. E, na verdade, isso é uma tendência bem naturalista e ceticista do homem moderno. A gente acha que essas concessões são inocentes, despropositadas, né? Essas suspensões da crença são despropositadas, mas não, isso vem diretamente de uma tendência cética a suspeitar que essas coisas sejam verdadeiras. Então, como que você pode estudar por 15 anos biologia e química ignorando Deus, sem se importar em relacionar isso com Deus? Essa é a perspectiva profana que se tem das disciplinas hoje em dia. Então é como se a vida científica do homem fosse um espacinho da vida dele e a vida religiosa é um outro espacinho e as duas coisas não conversam. É isso que dá margem para os ateus hoje nos acusarem de nos opormos à ciência. Porque, de modo geral, o homem ele está realmente pouco preocupado em relacionar essas duas coisas. Tudo tem que estar relacionado, tudo tem que estar ligado de alguma forma aos princípios superiores, né? Então, portanto, a teologia e a metafísica. E a gente tem que evitar perder o contato com essas coisas no processo de estudar as disciplinas inferiores. A gente precisa usar a lógica para entender essas coisas, inclusive. Então, nós precisamos adotar a lógica nessa perspectiva sagrada, por assim dizer. Concebê-la como uma ciência e uma arte tradicionais. Uma ciência e uma arte que está diretamente relacionada com o princípio divino. Não são coisas descoladas, não é uma concessão que a gente abre a isso. Então, da perspectiva cristã, o que a gente acredita é que o fim último do homem é conhecer a Deus. Dentro dos limites das suas faculdades naturais, ele vai conhecer a Deus limitadamente. Se um de nós aqui formos privilegiados e conhecermos a Deus por uma espécie de rapto, teofania ou qualquer coisa assim, então, ok, não é uma coisa que está no nosso poder exatamente. E na pior das hipóteses, somente na vida futura, depois da morte, é que nós conheceremos a Deus nesse estado mais perfeito. Por que isso é relevante? Porque dado esse fato de que esta é a nossa finalidade, se segue toda uma ordem das disciplinas que deve ser trilhada para se alcançar essa finalidade e se pressupõe também uma estrutura humana específica. Então, é básico também que nós compreendamos o seguinte: o homem ele é feito de corpo, alma e espírito. Aí que existe, precisamente, a hierarquia entre essas coisas. Porque o teu intelecto é mais capacitado para conhecer a realidade do que os teus sentidos. Ele entende mais perfeitamente a realidade. Então, como o intelecto ele determina a vontade e os sentidos determinam o apetite sensitivo, também vai existir, por consequência, um conflito entre o que a sua vontade quer e o que o seu apetite sensitivo quer. Sua vontade vai querer uma coisa e o teu apetite sensitivo vai querer outra. E qual que é a regra? Você sempre subordina as suas potências inferiores às superiores. Então, se a tua vontade quer isso e os teus apetites dizem não faça isso. Então, siga a tua vontade e ignora os seus apetites. Isso é agir virtuosamente. Isso é ser temperante, por exemplo.
Então isso aqui precisa ficar muito bem estabelecido desde o começo. Bom, aí dado esse fato de que existe uma hierarquia entre essas potências do ser, os escolásticos, eles tinham uma preocupação muito importante, que era a de preservar a estrutura do homem de forma harmônica. Então, não existe educação que ignore isso aqui, tá? Não existe educação que ignore isso. Não existe ensinar uma disciplina ignorando isso, subvertendo essa hierarquia. Se você subverte essa hierarquia, você está degradando o homem. E nada que degrada o homem pode ser considerado educação. A educação serve para edificar o homem, para crescer. E daí vem a preocupação dos escolásticos de formar o homem em cada um desses níveis, tá? O homem tem que ser formado em cada uma dessas dimensões. O homem precisa ser formado na sua imaginação. Ele precisa ter uma imaginação bem formada. Naquele papo de formação do imaginário que se fala muito hoje em dia. O homem precisa ser bem formado em certo sentido, nos sentidos externos. O homem precisa ser bem formado nos seus apetites, seja sensitivo, seja volitivo. E o homem precisa ser bem formado intelectualmente. Só que não existe formação intelectual como uma coisa à parte desse resto, tá? É como se o homem fosse um passarinho que tem amarrado na sua pata um saco de chumbo. Se você tiver essas potências inferiores mal educadas, mal formadas, essas coisas vão te puxar para baixo, você não vai conseguir voar. A sua inteligência não vai conseguir voar. Você não vai conseguir alcançar as realidades mais superiores. Você vai estar preso aqui, de diversas maneiras, tá? De diversas maneiras que não convém agora aprofundar exatamente nisso. Mas exemplos básicos. Se você não tem um apetite bem educado, que se sujeite naturalmente à inteligência e à vontade, você pode estar sentado estudando e pode vir uma vontade de comer chocolate. E você vai interromper o seu estudo para ir comprar chocolate lá no Cacau Show. E você vai perder 30, 40 minutos de estudo com essa distração. Então, esse exemplo básico assim, de como a educação integral do homem faz parte desse processo de formação intelectual.